Evangelho de Marcos. Lucas 5. Lucas, capítulo número 5. Ô Daniel, acende essa luz aqui para mim. Isso, a idade vai chegando, aqui as letrinhas vão... Fico imaginando quando tiver a sua idade, Edson, aí que eu não vou enxergar mais nada aqui mesmo, né? Lucas capítulo 5. Mais um domingo que Deus nos dá a graça de estarmos aqui reunidos nesse período de pandemia. Mas Ebenezer, né? Até que tem nos ajudado o Senhor. Tudo é para o nosso crescimento. A realidade, querido, que essa pandemia, uma hora ela vai acabar, isso vai, não tenha dúvida disso. Agora, o importante é como nós vamos sair dela. Se nós vamos sair pessoas mais confiantes em Deus, mais cheias de Deus, ou vamos ser pessoas mais centradas em nós mesmos, mais egoístas, mais presunçosas. Então nós precisamos usar todo o tempo que nós temos para nos parecermos mais com Jesus, né? E toda a crise, como eu tenho falado, ela nos revela. E ela revela a situação, né? No seu casamento, numa crise, se seu casamento estiver edificado na areia, vai desabar. Qualquer relacionamento que não tenha estruturas fortes, na crise, ele desaba. E assim é o nosso relacionamento com Deus. É nos momentos de crise, nos momentos adversos, que a gente mede a intensidade que nós temos de relacionamento com Deus. Eu queria ler com vocês o texto que está aqui em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que é o chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram o sinal a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Vamos orar, curva essa cabeça, feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, para Te render louvores e graça por tudo que o Senhor já tem feito e proporcionado nas nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, por esse período de louvor. Te agradecemos por esse privilégio que temos de ter o Senhor como nosso Deus. Agora nós acabamos de ler a Tua palavra.
E nós sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Por isso, meu Deus, faça com que essa palavra ache guarida em nossos corações. Que nós venhamos entender e compreender o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra. É no teu nome, Jesus, pedimos e em teu nome que agradecemos. Amém? Podeis assentar. Você conhece alguém que reclama? Já tem gente que se revela. Se você não conhece, quando você for pentear o cabelo, olhe bem para a pessoa que você vai ver lá, que talvez você vai ver um reclamão ali, uma reclamona, né? É impressionante como nós temos o hábito de reclamar. E tem uma frase que diz assim: não reclame daquilo que você permite. Então a gente permite muitas coisas acontecerem nas nossas vidas, depois a gente fica reclamando, a gente fica murmurando. Mas na verdade, querido, tudo que nós estamos vivendo não deixam de ser fruto daquilo que temos semeado, certo? Tudo que colhemos é resultado do que semeamos. Obrigado, Dani. Quando eu crescer, eu vou ter uma camisa dessa aí. Então, do que nós muitas das vezes estamos reclamando, murmurando? Daquilo que nós mesmos estamos semeando. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 5, parte B, o profeta fala assim para o povo: veja aonde os seus caminhos os levaram. Veja onde os seus caminhos os levaram. Então vamos lá. Se você ir para dentro de um presídio, você vai ver lá um monte de gente que está presa. Por quê? Porque o caminho que eles andaram fez com que eles fossem para a cadeia. Se você encontrar com dependentes químicos aí na rua, né, ou você tem algum conhecido, um parente, um amigo que é dependente químico, que ele é viciado ou nas drogas ou na bebida, isso foi uma escolha, foi um caminho que ele escolheu e olha aonde esse caminho levou ele. Para a dependência das drogas. Se você pegar um amigo seu que separou da esposa, e aí você fala assim: nossa, mas vocês pareciam tão felizes, o que aconteceu? Ah, rapaz, eu pisei na bola, eu traí a minha esposa. Então ele escolheu um caminho, o caminho da traição, que fez com que ele passasse por aquele rompimento daquele relacionamento. Ele escolheu trair a esposa e agora separou. Se você pegar uma pessoa obesa, muito obesa, e ela está com um monte de enfermidades, colesterol, diabetes, e aí você vai conversar com ela, falar: estou doente, estou indo no médico, estou tendo que tomar insulina, estou passando por isso, aquilo, mas foi um caminho que ela escolheu também. Ela escolheu comer, não colocar limites, falta de exercício, levou por aquele caminho. Você vai ver pessoas que toda vez que ele pega o dinheiro, o pagamento, recebe o salário, ele olha para aquilo e fala: ah, mas esse dinheiro não dá, mas aquilo também não deixa de ser um caminho, ele escolheu aquele emprego. Ah, não tinha outro. Não, se ele tivesse se dedicado, estudado, se aperfeiçoado. O que mais reclamam os que contratam é porque não tem qualidade na mão de obra, falta mão de obra qualificada. Dependendo da sua capacidade de produção, do seu conhecimento, é o quanto você vai ganhar de salário. Então, no fundo, querido, a Bíblia já nos orienta e nos ensina há muito tempo do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Agora, o que eu não posso é simplesmente não estar feliz com a situação que eu estou vivendo hoje e continuar plantando a mesma semente, continuar agindo do mesmo jeito. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que tomar decisões diferentes. Você sabe que insanidade é exatamente isso. Loucura é você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e querer resultados diferentes. Quer resultados diferentes? Comece a agir diferente. Quer resultado diferente? Comece a agir diferente. Caso contrário, você vai estar sempre colhendo os mesmos frutos. E é como aquela frase, né, que nós conhecemos muito bem. É um ditado popular que tem muita gente que parece cachorro querendo morder o próprio rabo. O que é isso? É uma pessoa que só anda em círculos. Ele não sai do lugar.
Entra ano, sai ano, ele está na mesma situação e aí ele fica questionando, ele fica reclamando, ele fica murmurando. Esse texto ele mostra muito bem isso e ele nos traz um ensinamento que se nós entendermos, colocarmos em prática, com certeza nós vamos ter resultados diferentes. Esse texto fala que é quando Jesus ele chama os primeiros discípulos. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás, né? Porque Jesus morreu com 33 anos e meio, nós estamos em 2020. Então, é um texto milenar. E esse texto fala de uns homens que estavam pescando. Pedro, Tiago, João, André. Eles eram amigos. Tiago e João, eles eram irmãos. E agora eles têm o barco e eles pescam e a pescaria é o sustento deles, é com o resultado da pesca que eles sustentam as famílias, que eles sustentam a esposa, os filhos, e é a profissão deles. Eles trabalham para sobreviver, eles dependem do sustento deles, do resultado da pescaria. E aqueles que são pescadores aí, né? Aqueles que conhecem bem de pescaria, sabem que um dos melhores horários para você pegar peixe, principalmente quando você arma a rede, você vai lá, arma a rede durante o dia e deixa ela a noite inteira e vai lá de madrugadinha lá arrancar a rede, porque é quando os peixes, está tudo mais calmo e os peixes saem mais para comer. E a noite inteira a rede fica lá, depois você vai lá e pega a rede, ou quando você tem a tarrafa, você vai lá e vai jogando a tarrafa, pegar os peixes, ou mesmo no anzol, pescando. E esses discípulos, esses homens que até então não eram discípulos, eram simplesmente pescadores, eles fizeram um esforço a noite toda para conseguir apanhar o peixe. Só que aquela noite foi frustrante. Por quê? Porque eles não pegaram nada. Não pegaram nada. E eles já estavam praticamente na praia, lavando as redes, limpando as redes. E aí Jesus sobe num dos barcos e ali ele começa a falar, ensinar algumas coisas. E ali ele pede depois para esses homens afastarem um pouco o barco e voltar para dentro do lago de Genezaré, que na verdade é conhecido como Lago de Genezaré, Mar da Galileia. Então quando você ouvir falar Mar da Galileia e Lago de Genezaré é a mesma coisa. E ele é um lago mesmo, ele não chega a ser um mar. Por quê? Porque ele não é um mar, ele é de água doce. Para você ter ideia, ele é um lago muito grande, ele tem 11 quilômetros de largura e 22 de comprimento. Então é um baita de um lago, é um grande lago. Por isso que dá a impressão de mar, né? Porque ele é bem extenso, você não vê a outra margem, ele é grande. E ali era onde os discípulos, onde esses pescadores pescavam diariamente. E eles se esforçaram, eles lutaram, eles usaram toda a estratégia, todo o ensinamento que eles tinham, toda a capacidade que eles tinham para pescar naquele dia, mas naquela noite não pegaram peixe nenhum. Mas agora Jesus fala para eles voltar para o mesmo lugar. Manda eles voltar para o mesmo lago. Pedro, que estava nesse barco, é o barco que Jesus havia entrado, e Jesus fala para Pedro, olha, vamos pescar. E Pedro fala assim, olha, Senhor, entendam que até então, Pedro ainda não tinha um conhecimento nítido de Cristo. Ele vê que Cristo é um rabino, é um ser diferente. Mas agora Pedro fala assim, olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas o Senhor está falando, o Senhor está mandando, eu vou obedecer, preste atenção. Apesar de eu achar que não vai dar nada, mas eu escolhi obedecer, eu vou obedecer. E agora eles vão e chega lá, Jesus manda ele lançar a rede, ele lança a rede e pega, a hora que começa a puxar a rede, mas tem tanto peixe que eles não dão conta. Aí ele corre, grita, né? Dá para o barco que está na margem, que é de Tiago e João, né? Virem também e ajudar eles tirarem a rede, porque tinha muito peixe na rede. E o texto diz que eles encheram 2 barcos. Eles encheram 2 barcos de peixe.
em questão de minutos. Eles ficaram a noite inteira pescando, certo? Estão comigo? Ninguém está dormindo aí? Hã? Eles ficaram a noite inteira pescando, horas e horas, e não pegaram nada. E em questão de minutos, eles encheram os 2 barcos de peixe. Querido, isso daqui eu quero trazer para nós num contexto atual hoje. Um dos sentimentos que paira muito sobre a maioria das pessoas é isso. É aquela sensação de que está fazendo, mas não está tendo resultado. Tenta, e as coisas parecem que não fluem. Então vamos imaginar uma pessoa que está com problema no casamento. Ele fala assim, pô, já fiz de tudo. Já fiz terapia de casal. Já levei a mulher na segunda lua de mel. Já viajamos. Já comprei a bolsa que ela queria, o sapato que ela queria. Já fiz de tudo para agradar, mas parece que não tem jeito. Ela quer separar mesmo. Nós vamos ver essa situação também em relação ao pai e filhos. É aquele pai, aquela mãe que fala, eu já tentei de tudo. Já levei meu filho no psicólogo, no psiquiatra, já pus ele na escola, já tentei mudei ele de escola, fiz de tudo, mas esse menino, essa menina não tem jeito, não me obedecem, é luta e luta e luta. Nós vamos ver essa situação também em relação à enfermidade. Vamos ver pessoas como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que a Bíblia diz que quando Jairo vai atrás de Jesus, porque sua filha está morta, e no caminho tem essa mulher que entra no meio da multidão, invade e toca na orla de Jesus e é curada. Jesus para e fala, olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí Jesus, os discípulos falam, Senhor, o senhor está doido, todo mundo está te apertando, a multidão, todo mundo andando do seu lado, tocando. Naquela época não tinha coronavírus, não tinha pandemia, então todo mundo andava juntinho. E agora? Não, Jesus, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí aquela mulher meia constrangida, meia com medo, e fala, fui eu que te toquei. Porque faz 12 anos que eu sofro de uma hemorragia, eu já gastei todo o meu dinheiro com os médicos e eu não tive resultado. Já me esforcei, já fui nos melhores médicos, já usei todos os meus recursos, mas eu não tive resultado. Mas agora, quando eu toquei na sua orla, quando eu toquei, que a orla seria isso daqui, querido, seria a roupa que Jesus estava usando, o manto dele tinha espécie... uma coisa solta, e ela tocou no pano, na brusa, vamos trazendo o contexto de hoje, na brusa de Jesus. E ela foi instantaneamente curada. 12 anos, ela correndo atrás de cura. Bastou um toque em Jesus e ela foi curada. 12 anos, querendo, se esforçando, lutando. Quando tocou em Jesus, foi curada. Me lembra também aqui em João capítulo 5, daquele homem, aquele paralítico que há 38 anos, ele estava o quê? Indo lá no tanque de Betesda. Porque havia uma tradição que falava que num determinado dia do ano, a água se movia, e eles entendiam que era um anjo que descia e movia a água daquele tanque, que era um poço. Mas era um poço que tinha escadas, era uma cisterna grande. As pessoas desciam, diferente de hoje, que você tem uma bomba. Os poços hoje, eles têm 40 centímetros, né? Você faz poço profundo, 300, 400 metros de profundidade, pega a água do aquífero. Naquela época não, eram poços de 10, 20, 30 metros. E as pessoas desciam com o balde para pegar a água do poço e ia subindo as escadas. E aquele homem, por 38 anos, todo ano ele ia em direção àquele poço, porque, segundo a tradição, dizia que quem tocasse naquela água era curado. E milagrosamente isso acontecia. E aí quando Jesus está passando, vê aquele homem naquela condição, e pergunta, rapaz, o que você está fazendo aí? Eu estou querendo descer, tocar na água, mas não tem jeito. Todo ano eu venho aqui, eu me esforço, eu me dedico, eu saio de casa, os amigos me traem, os parentes me traem. E quando eu chego aqui, que está tudo pronto para mim descer, eu venho antes, dias, semanas, e fico aqui esperando, no determinado dia, na hora que eu vou descer, vem alguém na minha frente e desce no meu lugar e eu não sou curado. E já faz 38 anos que eu faço isso. 38 anos se esforçando
se esforçando, lutando, sem resultados. Mas naquele dia, em segundos, porque foi o fato de Jesus falar: levanta, toma o teu leito e anda. E em questão de segundos, aquele paralítico levantou e andou. E eu poderia estar descrevendo aqui muitas situações. Aquele pai, lembra daquele pai que tinha um filho epilético? Aquele filho doente. Ele tinha um problema mental. E naquela época, né, e como na verdade era um espírito maligno que se apoderava dele. E o que ele fazia? Quando ele passava perto de um lugar que estava pegando fogo, então está lá um mato, alguém está fazendo ali um fogo para assar uma carne, alguma coisa. Quando ele via o fogo, ele pulava no meio do fogo e ele se queimava. Aí o pai, alguém de perto já arrancava ele do fogo, porque ele ia de encontro ao fogo. Ele passava por um rio, por um lago, por algum lugar que tinha água, ele pulava e tentava se afogar. Era constante o espírito de suicídio que tinha na vida daquele jovem. E aquele pai já tinha tentado muitas coisas. E a última tentativa dele foi em relação aos discípulos. Ele ouviu falar dos discípulos de Jesus, ele não tinha conseguido ter acesso a Jesus, mas conseguiu ter acesso aos discípulos de Jesus. Aí ele pega aquele jovem, leva para os discípulos e fala: olha pelo meu filho, porque o meu filho está assim, assado. E os discípulos oraram, mas o espírito maligno de suicídio e morte não saiu do menino. Mas aí Jesus chegou, porque estava um alvoroço, uma discussão ali. Aquele pai já tinha se esforçado de todos os lados. E quando Jesus chega e fala: o que é essa discussão, o que está acontecendo? Aí o pai vê que é Jesus, fala: olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos orar, mas eles não conseguiram repreender o demônio, esse espírito maligno que está no meu filho. Aí Jesus fala: ó geração incrédula, sem fé, até quando estarei com vocês? Aí Jesus toca no menino, repreende o espírito maligno de morte, sai do menino. O menino é instantaneamente curado, liberto. Querido, quantos textos, quantas coisas nós temos aqui que mostram o poder de Jesus. Os leprosos que viviam fora da cidade. Você sabe que os leprosos, eles eram condenados a viver fora dos muros da cidade. Eles não podiam ficar dentro da cidade. Eles eram considerados imundos. Olhe quanto sofrimento, quanta angústia na vida desses leprosos. 10 leprosos vivendo do lado de fora da cidade. De repente Jesus está passando por ali. Eles de longe percebem e falam e descobrem que é Jesus que está passando. Eles começam a gritar porque eles não podiam chegar perto. E Jesus cura instantaneamente homens que estavam doentes há décadas. O que eu estou querendo que você entenda hoje? Olhe todos aqui para mim. Preste atenção quantas coisas eu nomeei para vocês aqui de pessoas que estavam bem intencionadas, que se esforçaram, que se dedicaram, que correram atrás, mas não tiveram resultados. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus falou para os discípulos: sem mim nada vocês podem fazer. O que eu e você precisamos entender é que nós dependemos dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Onde estaria nós se não for o Senhor? Onde estaria eu? O salmista, Salmo 124, ele fala: quando os malvados, meus adversários, levantaram contra mim. O salmista, também no Salmo 91, ele fala: olha, 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não fui atingido. Por quê? Porque o Senhor me protegeu. Querido, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo é em vão. Ou a gente cai a ficha, ou a gente tem um start aqui, uma metanoia, como a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou a gente tem esse lapso e muda e começa a entender que nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos de ouro, nós precisamos de prata, nós precisamos de bens materiais, nós precisamos dele, porque se nós tivermos ele, nós temos tudo. Mas se nós não tivermos ele, nós só vamos correr atrás do vento. Nós só vamos se esforçar e não vamos ter resultado. Ageu, capítulo 1, versículo 5. Vejam onde seus caminhos têm levado.
A gente confia no nosso próprio braço. Lá em Jeremias fala isso, que os homens estão confiando em si próprios. E quando você confia em si próprio, qual é o resultado? Decepção, crise, angústia. Conversava com uma pessoa essa semana, um amigo meu, e ele fala que um amigo dele falou de um investimento, ele investiu 40 mil. Adivinha o que aconteceu? Perdeu. E a decepção dele era grande, por quê? Porque ele confiou nesse amigo, ele confiou nessa pessoa, mas ele se decepcionou. Todo aquele esforço, todo aquele dinheiro que ele conseguiu com muito esforço, ele perdeu rapidinho. Nós estamos vivendo num mundo caído, onde predomina a injustiça, onde predomina a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a raiva, o preconceito. Infelizmente, nós estamos num mundo que jaz do maligno. Agora, querido, o que eu e você não podemos é se fazer de vítima nesse mundo. O que eu e você não podemos é reclamar dos resultados que estamos tendo. Sabe por quê? Porque nós sabemos o caminho que nós temos andado. E o resultado que estamos tendo é por causa dos nossos caminhos. Nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Quantas pessoas que estão achando... vamos dar um exemplo de hoje, né? Nós estamos aqui num culto. Estamos adorando a Deus. Nós ficamos a semana toda correndo atrás das nossas coisas, trabalhando, estudando, seja em home office, seja em casa, seja na empresa, seja usando máscara, indo ao mercado, fazendo muitos esforços para nós mantermos a nossa estabilidade financeira, vamos dizer assim, termos recursos para pagarmos as contas, para colocarmos comida em casa. Beleza. Mas quando a gente tem que dedicar um tempo para Deus, quando a gente tem que fazer alguma coisa para o reino, a gente dá desculpa. A gente dá desculpa. A gente não dá desculpa para fazer aquilo que nós queremos fazer. Aquilo que nós queremos fazer, a gente sempre arruma um tempo. A gente sempre arruma um jeito. Então, se eu quero comprar um tênis, mas eu quero muito e não tenho dinheiro, eu deixo de comer lanche, eu deixo de gastar dinheiro com outras coisas, mas eu vou lá e compro, eu compro o tênis, o carro, a moto que eu quero. Porque eu quero aquilo. Então, quando eu quero, querido, eu não tenho desculpa. Eu só dou desculpa para aquilo que eu não quero. E hoje, o que acontece com muitas pessoas que dizem cristão? Eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu tenho medo de ir na igreja, pegar o coronavírus. Aí a gente fica em casa, tranquilo. Se você tem convidado, fique em casa mesmo. Mas, querido, eu só quero que você analise você mesmo. Será que você não está dando uma desculpa para você mesmo? E aí a gente vê que não tem resultado. Eu vejo aqui o Giovanni todo dominguinho chegando de bike. Da onde você vem de bicicleta, Giovanni? Vem. Está aqui, não vem de bicicleta, não pega ônibus, vem de bicicleta. Mas vem. Poderia dar uma desculpa, estou cansado, vou ficar em casa. Mas quando a gente quer, a gente se vira. Eu não tenho passe, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma bike, eu vou de bike. Eu vou de a pé, mas eu vou, porque eu quero. Agora, por que eu quero? Porque eu sei que eu preciso. Porque eu sei que sem ele eu não posso fazer nada. Olha hoje, se nós não tivéssemos aqui a Thaís, o Lucas, o Riago, o Israel ali cantando. Se eles não tivessem abrido mão de estar em casa e falado assim, não, eu vou para a igreja, vou adorar a Deus, nós não teríamos ministério de louvor. Se eu, pastor, falasse, não, vou ficar em casa, vou ficar na piscina, vou ficar assistindo televisão, não vou para o culto, não. Eu não estaria aqui pregando. Mas se eu estou aqui porque eu abri mão de alguma coisa. Eu abri mão de uma coisa gostosa e boa que eu poderia estar fazendo, sim. Mas eu abri mão por quê? Por algo maior. Eu abri mão por algo que eu tenho certeza que é muito mais valioso e essencial. E qual que é o problema hoje? As pessoas não querem abrir mão de nada. Não abrem mão do emprego, não abrem mão do namoro, não abrem mão dos prazeres da carne, não quer abrir mão de nada para seguir a Jesus. Querido, olhe para onde os seus caminhos têm te levado. Ageu disse, você semeia muito e colhe pouco.
E o que você recebe como se fosse num saco furado, você não vê onde vai. Sabe por quê? Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ou a gente fica nessa doideira, nessa loucura, buscando paz, felicidade, alegria, dinheiro, prosperidade, nessas coisas do dia a dia, e a gente só vai tendo sacrifício, esforço e pouco resultado, ou a gente segura na mão de Deus e vai. Porque os caras ficaram a noite inteira pescando, não pegou nada. Mas em minutos eles encheram o barco. Porque agora, quem estava no barco? Quem fez toda a diferença, querido? Foi quem estava no barco. Eles pescaram a noite inteira sozinhos. E não pegaram nada. Mas quando Jesus entrou no barco, eles pescaram em questão de minutos e encheram o barco. A nossa vida é isso. A gente vai vivendo a vida do jeito que a gente quer. A gente é jovem, a gente é adolescente, a gente quer tomar as nossas próprias decisões, a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito. Tranquilo, normal. Mas cuidado para onde esse caminho vai. Às vezes eu falo muito aqui, as pessoas têm inveja do safado. Então vamos dar um exemplo aí para a juventude, né, que está aí, essas meninas que estão abrindo mão de estar numa festa, esses meninos estão abrindo mão de estar numa balada, de estar curtindo um final de semana em algum lugar para vir para a igreja. É uma escolha, é um caminho que eles estão escolhendo. Para lá na frente eles terem um resultado. Por seguir esse caminho, por escolher esse caminho de aprender o evangelho, de aprender com Jesus, com certeza esse caminho vai levar eles para onde? Para um bom casamento, para um bom relacionamento, para uma vida estável, para uma vida estruturada, para uma vida abençoada, para um casamento duradouro. Agora, e as amigas, os amigos que estão no outro caminho? O caminho da balada, o caminho dos prazeres da carne, o caminho de satisfazer todos os desejos, do sexo, da promiscuidade. É um caminho que eles escolheram, tranquilo. Eles também vão casar? Vão. Eles também vão ser bem-sucedidos? Vão. Mas com certeza eles vão ter muito sofrimento nesse caminho, muita frustração nesse caminho. Casamento muitas das vezes não vai prevalecer, dificuldades vão surgir, os problemas vão vir, as lutas vão aparecer e aí eles não vão ter estrutura e vai tudo por água abaixo. Mas foi um caminho. Muitos amigos meus, na minha juventude, eles escolheram um caminho. Eu escolhi o caminho de estar na igreja, escolhi o caminho de servir a Deus, eles escolheram outros caminhos. E hoje, algumas décadas depois, né? Não é séculos não, tá? Décadas depois, eu vejo aonde o meu caminho me levou. Aonde esse caminho me levou? Levou que Deus colocou uma mulher maravilhosa no meu caminho. Porque eu conheci a minha esposa, não foi no flash dance, não foi no bancários, não foi no clube da vovó, não foi no bailão, não foi no rodeio, não foi na festa de peão. Eu conheci a minha esposa dentro da igreja. Agora, se eu não tivesse, eu teria casado com quem? Com aquela horrorosa da Angelina Jolie. Né? Ia estar sofrendo agora. Igual o Brad Pitt. Eu teria metido o pé na minha bunda e eu estaria lá sofrendo. Mas graças a Deus, querido, olha como que Deus é bom. Mas Deus é bom? É, mas Ele é justo. Eu escolhi esse caminho. Então Ele colocou, desde o começo, eu pedi a ajuda dEle, eu pedi a orientação dEle, Ele colocou a esposa no meu caminho. Deu esses 3 filhos maravilhosos, Amanda, Lucas e Sabrina. Mas por quê? Porque eu escolhi esse caminho. Aí a pessoa fala, mas é fácil. Lógico que não é fácil. Você acha que eu também não queria, muitas das vezes, em vez de ir para a igreja, jogar bola? Você acha que muitas das vezes eu não queria, em vez de vir para a igreja, ir com os amigos na balada? Não, mas eu sabia o caminho que eles estavam indo, aonde ia levar eles. Como eu também sabia que esse caminho que eu estou seguindo há 45 anos, para onde ele tem me levado e para onde ele vai me levar até o final da minha vida. Porque eu estou nesse caminho, que é Cristo,
que é através desse caminho que eu vou conhecer o Pai, que eu vou para o céu, que eu vou morar lá na glória, que eu vou ver Ele face a face. É seguindo este caminho, como Paulo diz, esquecendo das coisas para trás que ficaram, prossigo para o alvo, que é Cristo. Mas quando a gente é insano, é insensato, a gente vai fazendo tudo do nosso jeito. Então eu sou músico, mas eu não quero mais tocar para Jesus, eu canto, mas eu não quero cantar para Jesus, eu tenho responsabilidade, compromisso na igreja, eu sou um obreiro, eu sou isso, aquilo. Ah, mas eu tenho outras coisas para fazer. Tranquilo, querido, Deus te deu o livre-arbítrio, faça da sua vida o que você quiser, é bíblico, está na Bíblia. Você tem o direito de seguir o seu próprio caminho, Deus não te obriga a seguir o caminho dele, ele só se adverte. Ele fala, olha, porque estreita é a porta, e apertado o caminho conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele, e porque larga é a porta, e espaçoso o caminho conduz à perdição, e muitos vão por ele, você fique livre para escolher. Só que você não está sendo inocente. Você não está fazendo uma escolha inocente, insensata, não. Você está escolhendo com a sua própria consciência. Você sabe que o caminho que te leva a Cristo é aquela porta estreita. Como você sabe que o caminho que te leva à perdição é aquela porta larga. Mas é você que decide a porta que você vai entrar. É você que escolhe o caminho que você quer seguir. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, querido, você sabe disso. Agora o que não é justo é eu ficar todo domingo falando isso para você, e você continuar seguindo o seu próprio caminho. Enquanto tem milhares e milhares e milhões de pessoas que não ouviram nenhuma vez ainda que existe um caminho, que Jesus é o caminho, elas estão andando pelos seus próprios caminhos. Por quê? Porque elas ainda não conhecem esse caminho. Agora você conhece esse caminho, você sabe. Então, querido, não questione Deus, não brigue com Deus, não fique reclamando da sua vida, porque você que decidiu escolher o seu próprio caminho. Porque eu duvido, se você estiver nesse caminho, você não vai ter paz. Eu duvido que você não vai ter prazer, que você não vai ter alegria no teu coração. Agora hoje está todo mundo angustiado, todo mundo frustrado, todo mundo emburrado com seus resultados. Por quê? Porque estão seguindo seus próprios caminhos. Jesus, em Mateus capítulo 7, ele simplificou toda a mensagem dele, falando que um homem que escuta as palavras dele e não as pratica, é como alguém que constrói uma casa na areia. E na primeira adversidade de chuva, de vento, de tempestade que vir, vai bater naquela casa e vai derrubar a casa. Por quê? Porque ela está edificada na areia. Mas todo aquele que escuta as palavras e as pratica, ele assemelha como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem chuva, vem vento, vem tempestade, mas essa casa não cai. Por quê? Porque está edificado na rocha. Quem que é a rocha? Que é Cristo. Por isso que se o seu casamento estiver em Cristo, a sua vida financeira estiver em Cristo, os seus filhos estiverem enraizados em Cristo, tudo estiver em Cristo, nós vamos ter luta, vamos ter problema, vamos ter dificuldade, a crise vai bater na nossa porta, tudo vai acontecer, mas a gente não vai se abalar, porque a gente está edificado na rocha. A grande ilusão é essa. As pessoas, elas estão preocupadas com a fama, elas estão querendo a vida fácil, elas estão querendo as coisas fáceis, então elas se expõem para o lado de fora, mas elas não têm raiz, elas não têm base, são relacionamentos que não têm base. Igrejas mesmo. Nós podemos formar uma igreja de um dia para o outro e colocar 1000 pessoas dentro da igreja, mas na primeira diversidade que vir, vai abalar tudo, porque se não tiver estrutura, se não tiver alicerçado, se não tiver pessoas maduras, conscientes, vai tudo por água abaixo. Um iceberg, querido, quando você vê um iceberg no mar, ele desprendeu da geleira, ele está lá aquela montanha de gelo, você vê um pico dele pequeno, ele tem 10 metros, 20 metros aqui, você olha, mas com certeza embaixo ele tem mais de 30, de 40, de 50. É isso que dá estrutura. Agora, se for ao contrário, aí esse iceberg não faz nada, você rela nele, ele vai embora. Vamos dar um exemplo para vocês, aqui você que está aqui na igreja, você está vendo os pilares, você que está aí,
olhando pela internet, você vai ver uma coluna aqui atrás. E aos teus olhos, tanto de você que está em casa quanto você que está aqui, você está vendo um pilar de 3 metros aqui. E aqui é a mesma coisa, um pilarzinho de 3 metros. Mas deixa eu falar para você, desses 3 metros que você está vendo, tem mais 8 metros para baixo que você não está vendo, que está sustentando tudo. É aquilo que você não está vendo que está sustentando tudo. Porque se esses pilares estivessem só por cima, eles não suportariam a estrutura. Esse pilar que vocês estão vendo aqui, ele sustenta toda uma estrutura. Tem mais 2 andares aqui para cima. 2 andares a igreja tem. O segundo andar aqui tem mais 3 salas, né? E 2 banheiros. E no outro tem mais um salão lá em cima. E toda essa estrutura está sendo suportada por esses pilares. Que parecem frágeis, mas eles têm muito mais estrutura que você não está vendo. Quando a gente está em Cristo, querido, é isso. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é a nossa âncora. Sabe o que a âncora faz com o barco ou com o navio? Ela segura o barco e o navio. Ela não estabiliza. O barco e o navio, ele continua sendo afugentado pelas ondas. Mas a âncora mantém ele naquele lugar. Não deixa ele ir, a Deus dará, não deixa o vento conduzir. Assim tem que ser a nossa vida. Quando Jesus é tudo para nós, pode acontecer tudo. Como Paulo descreve em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então se Cristo está em mim, eu posso ter fartura? Posso. Mas eu também posso ter dificuldade. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum ter dificuldade. Eu estou em Cristo. Ah, mas se estiver em Cristo não vai ter dificuldade? Aonde a Bíblia fala isso? É mentira do diabo quem fala isso. Essa maldita doutrina da prosperidade, que faz bebês, que faz crentes extremamente imaturos, infantis, que não saem do playground. Querido, você sabe o que difere os homens dos meninos, espiritualmente falando? É quando eu já não me queixo dos problemas. Porque para mim, tanto faz. Eu estou em Cristo. Eu posso estar em Cristo sorrindo, eu posso estar em Cristo chorando. O duro é eu estar sorrindo longe de Cristo. Aí eu estou mais ferrado. O que adianta eu estar sorrindo, alegre, longe de Cristo? Estou fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento na minha vida que eu vou ver que não importa o meu poder, não importa a minha fama, não importa os meus recursos, não importa a beleza, não importa nada. Eu vou ver que eu sou extremamente frágil. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, Jairo. Jairo, ele era o principal da sinagoga. Ele era o bambambam na cidade. Ele era a pessoa mais respeitada na cidade. A pessoa mais influente na cidade. Uma pessoa bem-sucedida, uma casa boa, uma família linda, maravilhosa, bons recursos. Respeitado. Era uma autoridade na cidade. Mas a filha dele caiu enferma. Com enfermidade de morte. Sabe o que Jairo fez? Esqueceu quem ele era. Ele esqueceu que ele era um homem influente, que ele era um homem famoso, um homem conhecido. E essa enfermidade nivelou ele, transformou ele num homem comum. E por ele se achar um homem comum, por ele ver que ele não tinha superioridade nenhuma, ele correu pedir socorro para Jesus. E ele fez a coisa certa, porque ele achou o socorro. Jesus foi na casa dele, pegou a filhinha que estava morta, falou: Talita, come, levanta. Aquela menina ressuscitou. É isso que Jesus faz, querido. Agora deixa eu falar para você, o que você acha que é importante na sua vida? É o emprego, é o dinheiro, é a fama, é o trabalho que você tem? E daí? Está tudo fadado a num piscar de olhos e tudo por água abaixo. Casamento pode ir por água abaixo, as finanças podem ir por água abaixo, a enfermidade pode ruir. Tudo pode desmoronar na sua vida, se você não tiver firmado em Cristo. Se você não tiver nesse caminho, o que vai acontecer com você? Você vai desmoronar. Você vai cair. Você vai ser abalado. Mas se você estiver em Jesus, você vai saber que dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Você conhece o texto que Paulo escreve aos Romanos 8, 28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa mais o que aconteça, tudo você louva, tudo você agradece a Deus, porque a Bíblia diz, em tudo murmureis. É isso que está escrito? Não, em tudo reclameis, em tudo questioneis, é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala, em tudo dai graças, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Nós temos o exemplo de Jó, que quando aparentemente perdeu tudo, não tinha mais nada, quando a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele falou, como uma louca você fala. Você está entendendo? Deus não está nessa dimensão só do material, querido. Deus está numa dimensão espiritual. Deus transcende esse corpo terreno, essa matéria, esse pó. Isso aqui é pó, isso aqui volta para o barro. Deus transcende. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e em verdade. O seu corpo pode estar desfalecendo, a sua pele pode estar acabando, como Jó, coçando, tirando as cascas das lepras, da ferida. Mas o espírito estava inabalável, confiando em Deus. Paulo está numa cadeia, aprisionado, o corpo cheio de marcas, cheio de vergonha, sabendo que vai perder a cabeça, vai ser degolado no outro dia. Mas está ali, o espírito está confiante, está alegre, está firmado em Cristo. Estevão está sendo apedrejado, pedrada para lá, pedrada para cá, em praça pública, sangue para todo lado, tudo remelado de sangue, e aquelas pedradas vindo, doendo, e todo mundo tacando pedra nele. Ele está olhando para aquele povo e falando, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Sabe só quem faz isso? Quem está com o espírito cheio dele. Caso contrário, ai Jesus, eu estou te louvando, estou pregando o teu evangelho, estou tacando pedra em mim. Quer ser menino? Continue agindo como menino. Quer ser homem? Deixe as coisas de menino. Agradeça a Deus por tudo. Levante de manhã, glorificando ao Senhor. Vá dormir glorificando ao Senhor. Seja o que tiver na sua mesa, bendiga o nome do Senhor. Porque, querido, quantos que não dariam tudo para estar no teu lugar? Você reclama do emprego? Quantos que não dariam tudo para ter um emprego, estão desempregados? Você reclama do filho? Quantos que estão pagando fortunas aí, tentando adquirir filhos, inseminação artificial e não conseguem? Dariam tudo para ter um filho e você reclamando do filho? Está reclamando da esposa? Está reclamando do marido? Quantos que estão sofrendo, frustrados porque não conseguiram casar? Para de reclamar. Pare de reclamar dos seus próprios caminhos, decida seguir esse caminho, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E concluindo, você acha que o que os discípulos queriam era peixe? Se o que os discípulos queriam era peixe, eles tinham peixe. Se o que aqueles pescadores mais queriam era peixe, agora eles têm peixe, peixe em abundância. Mas o final diz assim, versículo 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus, até os peixes. Tem barco, tem peixe, até hoje eu estava correndo atrás de peixe para me sustentar, até hoje eu estava achando que o peixe era minha fonte de renda, até hoje eu estava achando que o peixe pagava minhas contas, agora eu achei algo muito mais valioso que o peixe. É o Senhor do Senhor. Se eu estiver com Ele, querido, acabou. Eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não preciso ter medo. Por quê? Porque Ele está comigo. Então, ou Jesus é tudo para nós, querido, ou não é nada. Porque esse negócio de falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, isso aí, como se diz, falar até papagaio fala. Eu quero ver você viver, Jesus. Quero ver você perdoar quem te ofende. Quero ver você pagar o mal com o bem. Eu quero ver você não reclamar no momento adverso. Porque se eu estou em Cristo, se eu sou uma nova criatura, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aonde que você vê Jesus reclamando e murmurando na Bíblia? Ele reclamava da falta de fé das pessoas. Oh, geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Será que vocês não entenderam que a fé move montanhas? A gente sofre porque a gente não crê.
A gente sofre porque a gente não pratica. Quer ver se a Bíblia é verdadeira, querido? Pratica o que está escrito nela. Como que eu posso falar de Jesus? Porque eu vivo isso. Eu posso falar de Jesus por causa da minha vida. Porque eu poderia ter escolhido outro caminho. Eu poderia ter escolhido o caminho das drogas. Eu poderia ter escolhido o caminho da promiscuidade. Eu poderia ter escolhido os meus próprios caminhos. Mas eu escolhi esse caminho e olha onde esse caminho me levou. Olha onde esse caminho me conduziu. Pode ser que você que está me ouvindo aí, você esteja totalmente satisfeito com a sua vida. Você esteja falando, mas eu não preciso, eu estou bem. Então continue assim. Continue. Está feliz, está contente, não está te faltando nada. Você acha que isso é tudo? Continue assim. Mas vai chegar um dia que a morte vai chegar na sua casa. Vai vir te buscar. E aí, querido, não importa, como Jesus conta a parábola lá em Lucas capítulo 16, versículo do rico e Lázaro. O rico morreu, foi sepultado. Lázaro também, que era um mendigo, morreu, foi jogado numa cova. Só que Lázaro foi levado ao seio de Abraão. E o rico foi no lugar de tormenta. E aí, sabe qual foi a angústia do rico? Foi falar, não, Senhor, mas sabe o que é? Eu não sabia. Como não sabia? Você sabia sim. Não dê desculpa, você sabia. E aí ele fica tão assim angustiado que Jesus, ele fala olha, Abraão, faz o seguinte, deixa eu voltar então, para mim falar para os meus parentes, para mim falar para os meus amigos, para eles não virem para esse lugar também que eu vim, para eles viver uma vida com mais dignidade, uma vida mais justa, uma vida de mais solidariedade, para eles também não virem parar nesse lugar de tormento que eu parei. O que Abraão fala para ele? Filho, já tem gente falando. Moisés e os profetas estão pregando há milênios, vocês que não dão ouvido. Como nós estamos aqui, pregando, falando, muitos não estão dando ouvido. Aí vai chegar o dia, vai reclamar do quê? Vai reclamar do quê? Querido, e eu encerro aqui, o dia do juízo vai ser um dia tão diferente, tão maravilhoso, porque o ímpio, a pessoa que for mandada para o inferno, ele vai satisfeito. Mas como assim, pastor? Ele não vai ter como questionar e reclamar, porque ele vai falar, realmente eu mereço. Porque eu tive, não foi uma, não foi duas, não foi três, mas foi milhares e milhares, e talvez milhões de oportunidades. Mas eu escolhi o meu próprio caminho. Mas eu não sou esse ser autossuficiente. Eu sou um ser extremamente dependente dele. E ele é o meu caminho. Ele é a minha verdade e Ele é a minha vida. E eu quero viver todos os dias da minha vida confiando nele. Amém? Vamos colocar em pé? Eu tenho uma boa notícia e uma notícia ruim para te dar. A boa notícia é que Jesus é esse caminho. E se você decidir por esse caminho, você está tranquilo. Esse caminho, como diz Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Obrigado. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Olha só, por até aí tá beleza. Me leva pelos pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu estou sossegado, é só bonança. Mas ele continua. E no mesmo salmo ele fala, e ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, que seja totalmente o oposto das coisas boas, ainda que seja o oposto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Olha isso. Agora a gente vive andando com medo para todo lado, a gente vive angustiado para todo lado. Então a boa notícia é essa, que Jesus é o caminho. Se você seguir esse caminho, querido, pode ter certeza, você não vai ter do que se arrepender lá na frente. Agora, a má notícia é que você não tem mais desculpa. Você aprendeu isso. Você já sabe agora. E você não pode mais simplesmente falar, eu não sabia. Porque aquele que mais é dado, mais será cobrado. Amém? Vamos encerrar, né? Antes de encerrarmos, vamos orar. Temos aqui muitos pedidos de oração.
as pessoas que entram pela live aí, pelo Facebook, pedem, né? Tanto pessoas da nossa igreja, os Paraquedistas Nossa Esperança, quanto outras pessoas também, que não são evangélicas, que não são da nossa igreja, mas que estão assistindo e fazem seus pedidos de oração. Então temos aqui a Fátima e família, que perdeu seu filho num afogamento. Olha aí, uma pessoa que perdeu o filho num afogamento. O filho lá se divertindo, foi nadar e morreu afogado. Como está o coração dessa mãe? Precisa de um consolo, precisa de um refrigério, que é só Jesus. Arison Júnior, Alan, que sofreu um acidente, Antônia, Magali e família, Toninho, irmão da nossa irmã Zélia, né? A mãe das nossas irmãs Zélia também, Carlos e família, Ketrin e família, João Miguel e família, Nicole e família, Melissa Tomasi, Rosimeire Rezende, Fátima Geraldo e família, Dona Maria, mãe da nossa irmã Gidalva, né? Que não está bem também, estamos orando por ela, Maria Júlia, Diomara Dias, Pedro, que está com Covid, Marcos, sobrinho do Edson, que também está com Covid também, né? Doente. Amém. Cristina, que está com pneumonia, Gilberto Santos, Sueli e Duda, Sônia e Toninho, irmã Carminha, Pedro, Paulo e família, família Saraiva, Giovanni, Vitor e Otávio, Fátima e Edinaldo, Vanderlei, e oração pelos nossos missionários. Olha aí quanta gente, né, querido? E amém. Graças a Deus que nós temos a quem recorrer nos momentos adversos. O triste é quem não crê em Jesus, é quem não tem essa confiança. Triste é quem não está seguindo esse caminho. Vai pedir ajuda para quem agora? Vai pedir ajuda para quem? Olha todos aqueles fatos que eu contei para vocês da Bíblia. Jairo, se ele não fosse atrás de Jesus, o que tinha acontecido? A filha tinha morrido. Mas por ele ter a humildade de buscar ajuda, Jesus é o nosso socorro, fortaleza, bem presente na hora da angústia. Então vamos orar, querido? Tem mais alguém aqui que precisa de oração? Quem precisa de oração aí? Amém. Então coloque a mão no seu coração e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu intercedo agora por todas essas vidas que estão aqui, meu Deus, acompanhando aqui na igreja, essas vidas que estão em suas casas também acompanhando este culto. Aonde estiver uma pessoa agora, meu Deus, ouvindo essa palavra, que o teu Espírito Santo possa estar levando refrigério e conforto para esse coração. O Senhor é a luz no fim do túnel, o Senhor é a esperança. O Senhor, meu Deus, é o único. Nós não temos outro bem além de ti. Por isso, meu Deus, nós clamamos agora pela tua intervenção em todas essas vidas, sarando, curando, restaurando, libertando, purificando. Como nós falamos hoje, o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Não adianta os nossos esforços, não adianta os nossos sacrifícios, não adianta nós acordarmos cedo, repousar tarde, correr atrás do vento. Se o Senhor não estiver conosco, meu Deus, tudo será em vão, tudo será inútil. Faça, meu Deus, com que nós venhamos ter essa consciência, que nós precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos, mais do que essa água que bebemos. Nós dependemos de Ti, Jesus. E é nessa dependência agora que nós clamamos por todas essas vidas que estão precisando de cura, de libertação, de restauração, de refrigério na alma. Vá de encontro agora a cada uma dessas necessidades, libertando, restaurando e curando. É no teu nome, Jesus, que pedimos, e em teu nome que agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana a todos. Domingo que vem estaremos aqui na nossa Santa Ceia, se o Senhor assim nos permitir.